E aí, pessoal, já se perguntaram por que algumas pessoas parecem ter um ímã para tudo o que querem sem fazer muito esforço? Pois é, não é mágica nem puro acaso. Elas simplesmente atingiram um patamar de consciência que as transforma em verdadeiros ímãs. Hoje, a gente vai desvendar os 6 sinais claros de que sua energia é magneticamente poderosa e, de quebra, vamos te dar o atalho para turbinar essa força em você, mudando de vez como o mundo te vê. Essa vibração magnética, sabe, não é papo de gurus. É um estado psicológico bem real que o próprio Carl Jung mapeou como o resultado da sintonia fina entre o que a gente conhece e o que se esconde lá no nosso inconsciente. Quando você chega nesse ponto, sua presença ganha outro brilho. E o universo começa a te responder diferente, viu? Fiquem conosco até o final, porque a jornada é por dentro. E aproveita para dar um pulinho no botão de inscrever-se e acender o sininho. Assim você não perde os próximos mergulhos por aqui. O primeiro indício de que sua vibração está no ponto é que você aprendeu a nem dar bola para as picuinhas lá de fora. Jung chamava isso de domar a sombra interior, aquela danadinha que vive nos fazendo tropeçar. Pensa bem, toda vez que você surta, solta os cachorros por um comentário bobo ou um olhar atravessado, está, sem perceber, entregando seu poder de bandeja. A maioria de nós vive numa corda bamba de reação constante. Ficam que é uma fera quando alguém alfineta, mergulham na fossa por um não, ou perdem as estribeiras quando a coisa não sai do jeito esperado. Já reparou que as figuras mais magnéticas por aí raramente perdem a compostura? Não é que elas não sintam nada longe disso, é que elas pegaram o jeito de pilotar as próprias emoções. Jung, o sabichão, dizia que emoções descontroladas são como espelhos das nossas sombras internas, daquelas pontas soltas que a gente ainda não resolveu. Se algo te tira do sério, se te joga para fora do eixo, não é porque tenha poder sobre você, mas porque lá dentro, no seu cantinho, ainda tem uma fera a ser domada. E é aqui que a confusão começa. Por que diabos você reage tanto? Por que se importa demais com o que não deveria, ora? Você se importa até o último fio de cabelo com a opinião alheia, com o tapinha nas costas, com a necessidade de ser aceita e amada. As pessoas com uma vibração que realmente atrai já entenderam uma verdade que a maioria teima em ignorar. Nem tudo vale a sua reação, e muito menos a sua energia. Toda vez que você salta para se defender, que tenta justificar cada passo, que responde com raiva ou frustração, você está, sem querer, gritando aos 4 ventos que os outros têm um controle mínimo sobre você. Mas e quando você pega o jeito de não reagir? Quando alguém te insulta e você só dá uma olhada calma, quando tentam te provocar e nenhum músculo do seu rosto se mexe, quando o caos se instala ao seu redor e você permanece na sua paz. Aí, meu amigo, sua vibração se torna tão magnética que fica inalcançável. Quer começar a treinar essa habilidade? Anota aí um exercício simples. Por uma semana, toda vez que sentir aquela coceira de reagir emocionalmente, dê uma paradinha de 5 segundos. Só 5, juro. Nesse espacinho, pergunte-se: isso realmente merece a minha energia? Sinta o que o seu corpo te diz. Tensão, aperto, ansiedade. Esses são os sinais de que é hora de colocar a prática em dia. À noite, faça uma lista das situações que mais te tiram do sério e tente entender o porquê. Pergunte a si mesmo: quantas vezes hoje deixei que algo de fora me abalasse? E visualize a versão de você que já nem cai nessas arapucas. Encare isso como sua nova identidade. Quando você consegue, algo lá dentro muda e você começa a enxergar o mundo de um outro ângulo. O melhor de tudo, seu poder se multiplica quando você aprende a não reagir. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo ponto. O segundo sinal de que sua energia é um ímã é que você dominou a arte de soltar. Existe uma verdade que poucos pegam. O apego é a maior fraqueza de alguém. Tudo aquilo que te amarra,
que você tem um nó na garganta para deixar ir, é justamente o que te deixa vulnerável. As pessoas com uma vibração que atrai de verdade já são mestres em soltar as amarras. Está curtindo o papo até aqui? Se este conteúdo está te dando uma luz, faz favor, deixa seu like agora mesmo e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, onde vou continuar desvendando essas chaves da transformação. Pessoal, o problema é que a maioria de nós não sabe dar um basta. A gente se agarra a gente, a situações, a expectativas, achando que se a gente soltar, vai perder algo de valor. Nos ensinaram que soltar é fracassar, que se afastar é se entregar. Mas a real é outra, viu? Quando você aprende a desapegar, você se liberta. Jung sempre batia na tecla da importância do desapego, um passo fundamental para a individuação. Ele sacava que quem não consegue soltar vive acorrentado ao passado, à dor e ao que simplesmente não dá para controlar. E é aí que mora a força. Quando você não tem mais medo de perder, você fica intocável. Pensa comigo. Quantas vezes você ficou num lugar onde já não cabia, segurou um relacionamento que te sugava só por medo de soltar ou tentou mudar? Alguém esperando que um dia essa pessoa fosse quem você precisava? Agora, uma verdade para te cutucar hoje. Nada que você tenha que implorar para ficar vale a pena. Nada que você tenha que forçar é realmente seu. Tudo o que te tira a paz custa caro demais, meu amigo. As pessoas com uma vibração magnética aprenderam a soltar rapidinho. Elas não ficam onde não são valorizadas, não insistem onde não têm mais respeito. Elas não temem perder porque sabem que o que é delas de verdade nunca vai precisar ser forçado. Como é que a gente solta sem sentir que está perdendo um pedaço? Simples. Muda a cabeça sobre o desapego. Jung dizia: o que você nega te escraviza e o que você aceita te liberta. Soltar não é perder. Soltar é aceitar. Aceitar que certas pessoas só vieram para te ensinar algo, não para ficar. Aceitar que algumas chances não eram para você. Aceitar que tem ciclos que precisam se fechar para você poder seguir em frente. A maioria não solta por medo. Medo de ficar só, medo de errar, medo de se arrepender. Mas aqui está a sacada. Quando você encara esse medo, percebe que ele nunca foi tão grande quanto você imaginava. Faça este exercício de pura liberdade. Pense em algo que hoje te custa soltar. Pode ser um relacionamento, um pensamento chato, uma situação. Agora se pergunte: e se eu simplesmente largasse isso? O que aconteceria? Imagine a leveza, a paz, a tranquilidade. Essa sensação de liberdade é a prova viva de que o certo é soltar. E repita esta frase toda vez que a dúvida bater. Confio que o que é para mim chegará sem esforço. Porque essa é a verdade. Nada que seja para você precisará ser agarrado com unhas e dentes. Quebre o ciclo do apego emocional. Da próxima vez que sentir aquela necessidade de insistir onde não te dão valor, faça o contrário. Afaste-se. Observe o que acontece quando você não corre atrás do que quer ir embora. Você vai descobrir que, na maioria das vezes, quando você solta, o universo te prega uma surpresa boa, algo muito melhor. Se ainda está na dúvida se algo ou alguém deve ficar na sua vida, faz o seguinte. Imagine que já não está lá. Observe como você se sente com essa ideia. Se sentir paz em vez de ansiedade, você já tem a resposta. Muitas vezes, o problema não é o apego em si, mas a teimosia em aceitar o que é óbvio. Você não consegue segurar algo que não veio para ficar com você. Quando você domina a arte de soltar, sua energia vira outra. Você não vive mais na escassez, mas na abundância. As pessoas te veem diferente, porque a segurança de quem não tem medo de perder é um imã. Você tem mais controle da sua vida, porque para de se agarrar ao que não te faz bem. Soltar é a prova máxima de que você confia em si mesmo.
Quem não consegue soltar, continua sendo um escravo do medo. Mas tem algo ainda mais potente que soltar, a arte de calar a boca. E é isso que diferencia as pessoas com uma vibração que atrai de verdade. Falaremos disso no próximo ponto. O terceiro indício de que sua vibração está lá em cima, magnética, é que você domina a arte do silêncio e do mistério. As pessoas que são verdadeiramente magnéticas são mestres em uma arte que poucos entendem: o silêncio. Num mundo onde todo mundo quer aparecer, ser ouvido e aplaudido, quem sabe ficar na sua e manter um certo mistério tem uma vantagem que nem se compara. Não se expor demais, não reagir por impulso e não dar explicações. Que ninguém pediu te transforma em alguém que os outros não conseguem decifrar facilmente. E aquilo que eles não decifram, isso intriga. Jung falava muito da importância de se olhar para dentro e de como as pessoas mais influentes são aquelas que controlam a própria história. Elas não precisam sair por aí anunciando o que pensam, o que sentem ou o que vão fazer. Elas simplesmente agem, observam e deixam que os resultados façam o barulho por elas. Mas a maioria de nós não tem rédeas na boca, nem na própria energia. Falam demais, explicam demais, tentam se justificar, e cada palavra que soltam sem necessidade é uma informação que os outros podem usar contra elas. Sacou? Já percebeu que quando você está sempre à mão, previsível e tagarela, perde um pouco o encanto? Seu valor diminui porque os outros sentem que já sabem tudo sobre você. Não tem mistério, não tem profundidade, não tem nada que os faça querer desvendar mais. E isso vale para todas as áreas da vida. Nos relacionamentos, se você está sempre disponível e conta cada pensamento, vira uma opção segura, mas não atraente. As pessoas te dão como certo. No trabalho, se você abre demais os seus planos e estratégias, outros podem passar na frente ou se aproveitar da sua ideia. Na vida em geral, se você vive explicando suas decisões, dando motivos para tudo o que faz ou justificando cada passo, os outros sentem que têm o direito de dar pitaco na sua vida. Chegamos na metade deste vídeo e quero saber: você está se reconhecendo em algum desses sinais? Me conta nos comentários qual desses pontos te toca mais fundo. E não esquece de compartilhar este vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa escutar essa mensagem hoje. Aqui vai uma verdade poderosa. Quanto menos você mostra, mais controle você tem. O silêncio te protege. Nem todo mundo precisa saber o que você pensa. Nem todos merecem acesso à sua vida. Quando você começa a falar menos e a observar mais, começa a enxergar o jogo que se esconde por trás de cada conversa. Quando você se cala, vira alguém menos previsível. Ninguém sabe o que você realmente pensa, e isso te dá uma baita vantagem. Os outros te respeitam mais porque quem não se justifica a toda hora transmite confiança. Além do mais, você aprende a sentir a energia das pessoas. Ouvir mais e falar menos te permite sacar as intenções que estão escondidas. Como usar o mistério a seu favor? Simples. Não abra seus planos até que já estejam acontecendo. Muita gente se dá mal porque sai por aí contando o que vai fazer. Antes de fazer, não avise, só faça. Não explique suas decisões. Você não deve satisfações a ninguém. Se decidiu algo, firmeza, e deixe que os resultados falem por você. Controle sua linguagem corporal. O mistério não está só no que você fala, mas em como você se porta. Um rosto neutro, um olhar firme e umas pausas antes de falar fazem mais barulho que 1000 palavras. Aprenda a curtir o silêncio. Não encha cada segundo com palavras que não acrescentam em nada. As pessoas que realmente têm poder se sentem à vontade no silêncio, porque sabem que não precisam provar nada. Faça com que as pessoas queiram saber mais sobre você. Não conte tudo de uma vez. Deixe um espaço para a curiosidade. O interesse cresce quando tem algo para descobrir. Fique atento ao poder da pausa. Se alguém te fizer uma pergunta que te aperta, não responda na lata. Dê um tempo para pensar, para sentir o terreno.
Essa pausa faz com que os outros sintam que o que você vai dizer tem peso e valor. E uma dica de ouro: não divida suas fraquezas com qualquer um. As pessoas podem usar essa informação contra você. Tenha certeza de que quem tem acesso a sua vulnerabilidade são pessoas que realmente merecem sua confiança. Um exercício prático para fortalecer essa sua presença silenciosa. Por uma semana, faça o seguinte: responda com menos palavras. Não se explique mais do que o necessário. Seja clara, direta e vá ao ponto. Observe mais do que fala. Analise como as pessoas agem quando você não entrega todas as suas cartas. Use pausas nas suas conversas. Antes de responder, respire fundo. Mantenha a calma. Não saia por aí anunciando seus planos antes que eles virem realidade. Deixe que as pessoas se surpreendam com suas atitudes, não com suas promessas. Quando você controla sua informação e não entrega tudo de bandeja, as pessoas começam a te ver de um jeito diferente. Alguns vão se sentir meio perdidos, porque não conseguem ler suas intenções. Outros vão te admirar, porque você passa uma segurança que poucos têm. E alguns vão tentar te desvendar, porque o desconhecido sempre tem um charme a mais que o previsível. A chave está aqui. Quando você se torna um mistério, a força muda de lado, a seu favor. Mas tem algo mais que faz com que as pessoas com uma vibração realmente magnética sejam únicas. Elas não só sabem quando é hora de calar, elas também sabem quando se colocar em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. E é sobre isso que vamos falar no próximo ponto. O quarto sinal de que sua vibração é um imã é que você aprendeu a se priorizar sem culpa. A maioria de nós vive para colocar os outros em primeiro lugar. Fazem de tudo para agradar, para se encaixar, para serem aceitas. E esse é o erro que as enfraquece. Porque toda vez que você se joga para o último lugar, está dando ao outro o controle da sua vida. Jung falava da importância da individuação, o processo de se tornar alguém completo e com as próprias pernas. Mas você não consegue isso se continua se sacrificando por gente que nem faria o mesmo por você. As pessoas com uma vibração magnética já sacaram isso. Quando você se prioriza, a força muda de lado, para você. Por que priorizar? Muda sua energia. O problema é que nos ensinaram a sentir culpa por pensar em nós mesmos. Desde pequenos, nos dizem que ser egoísta é feio, que devemos dar, que devemos nos sacrificar, mas existe um abismo entre ser egoísta e ter amor próprio. Egoísmo é só querer receber sem dar. Amor próprio é dar, mas sem permitir que te esgotem. E aqui está o pulo do gato. Quando você começa a se priorizar, as pessoas te veem de outra maneira. Você para de ser uma opção fácil, alguém que podem usar quando bem entendem. Você vira alguém com princípios e as pessoas respeitam. Quem tem princípios, uma verdade que você precisa engolir hoje. Quem não se prioriza será sempre uma opção, nunca a prioridade. Se você vive sacrificando seu tempo, sua energia e seu bem-estar pelos outros, sem receber o mesmo em troca, a única coisa que está fazendo é ensinar as pessoas a te darem menos do que você merece. Pensa nisso. Se você está sempre disponível, nunca vão te dar valor. Se sempre diz sim, vão achar que você não tem vida própria. Se você não se respeita, ninguém mais o fará. As pessoas com uma vibração magnética aprenderam a estabelecer limites, não porque sejam frias ou distantes, mas porque sabem que sua energia é preciosa e não a entregam a qualquer um. Como você pode começar a se priorizar sem culpa? Aprenda a dizer não sem ter que se explicar. Você não precisa justificar por que não quer fazer algo. Um simples não, obrigada, basta. Pare de dar sem receber nada em troca. Se você percebe que é sempre você quem se vira, quem se esforça, quem dá o sangue, pare. Observe quem realmente está ali por você. Corte o acesso de quem não te valoriza. Nem todo mundo merece um lugar na sua vida. Se alguém só aparece quando precisa de você, tire essa pessoa do seu círculo.
Invista tempo em você antes de investir nos outros. Não coloque ninguém acima da sua paz mental. Se algo te desgasta mais do que te faz crescer, não vale o seu esforço. Livre-se da culpa por se priorizar. Você não deve seu tempo nem sua energia a ninguém. Se alguém se irrita porque você se coloca em primeiro lugar, essa pessoa estava se beneficiando do fato de você se negligenciar. Ainda duvida de como priorizar pode mudar sua vida? Faça este experimento por uma semana. Diga não a algo que você realmente não quer fazer, sem sentir um pingo de culpa. Observe como as pessoas reagem quando você para de estar sempre disponível. Separe um tempo só para você, sem interrupções de fora. Reflita quantas vezes por dia você age por obrigação em vez de puro desejo. Você vai ver que algo surpreendente acontece. Quem realmente te valoriza vai respeitar seu espaço e seus limites. Quem só te queria por conveniência vai sumir. E isso é exatamente o que você quer, não é? Quando você começa a se priorizar, as pessoas te tratam diferente. As que te valorizam vão ficar e te respeitar ainda mais. As que estavam ali por conveniência vão evaporar. E aquelas que antes te davam como certa, de repente, vão sentir que estão te perdendo. Mas a chave é essa. Quando você se dá o valor que merece, o mundo te devolve. E tem um nível ainda mais alto que você precisa alcançar: a transformação total da sua presença. Não é só sobre se priorizar, mas sobre irradiar uma energia que faça o mundo te ver de um jeito completamente novo. E disso a gente fala no próximo ponto. Quinto sinal de que sua vibração é um imã é que você parou de buscar validação lá fora. Este é um dos pontos mais transformadores nessa jornada para uma energia que atrai. Jung descrevia esse processo como o ego se desprendendo das expectativas da galera, ou seja, parar de medir seu valor pelo que os outros pensam de você. A maioria de nós gasta a vida inteira correndo atrás de aprovação, tapinha nas costas e reconhecimento. Mudam o jeito de ser, o que pensam, e até a aparência só para agradar os outros. E esse é o padrão que te mantém com a energia lá embaixo, porque te transforma num reflexo das vontades alheias e não na expressão verdadeira de quem você realmente é. Já percebeu que as pessoas mais magnéticas parecem imunes à opinião alheia? Não é que elas não se importem, claro que sim. É que elas aprenderam a separar o valor intrínseco delas da aprovação externa. Elas entenderam que a verdadeira liberdade começa quando você para de viver para impressionar os outros. Pergunte-se, com toda a sinceridade, quantas decisões você toma pensando no que os outros vão achar? Quantas vezes deixou de fazer algo que queria muito por medo do que iriam julgar? Quantas vezes esperou a aprovação antes de se sentir segura das suas escolhas? O paradoxo é fascinante. Quanto mais você busca validação, menos atraente você fica energeticamente. É como se o universo sentisse essa necessidade, essa carência, e respondesse se afastando de você. Pelo contrário, quando você para de precisar de aprovação, misteriosamente ela começa a chegar, sem que você peça. Jung falava do processo de individuação como o caminho para a autenticidade. Para ele, uma pessoa que abraçou todas as suas partes, incluindo suas sombras, para de precisar que o mundo externo confirme seu valor. E é exatamente nesse momento que ela se torna um imã. Um exercício potente para começar a se libertar da necessidade de validação externa é este. Por uma semana, antes de cada decisão, se pergunte: se ninguém fosse saber dessa escolha, eu ainda faria isso? Essa simples pergunta revela o quanto de suas ações são motivadas pelo desejo de aprovação e o quanto vem de uma conexão verdadeira com seus desejos autênticos. Outro ponto crucial: aprenda a se celebrar. Não espere que os outros notem suas conquistas para sentir que elas valem a pena. Toda noite, reconheça 3 coisas que você fez bem durante o dia, por menores que pareçam. Este ritual, que parece simples, mas é poderoso, começa a mudar a fonte da sua validação, de fora para dentro,
Pare de anunciar seus planos. Um sinal de que você ainda depende da validação externa é essa necessidade de sair contando tudo o que vai fazer. As pessoas com uma vibração magnética aprenderam que a energia se dilui quando você divide demais suas intenções antes de realizá-las. Elas agem primeiro, deixam que os resultados falem depois. E lembre-se disto: a necessidade de validação é como um ralo de energia constante. Imagine sua energia como um balde cheio de água luminosa. Toda vez que você busca a aprovação, toda vez que se preocupa com o que os outros pensam, você abre um buraquinho por onde essa energia escorre. Quando você fecha esses buracos, sua vibração naturalmente sobe. O que acontece quando você para de buscar validação é surpreendente. Sua intuição fica mais forte porque não está mais embaçada pelas opiniões alheias. Sua criatividade floresce porque não está mais limitada pelo medo do julgamento. E seu poder de atração se multiplica porque você não emite mais a frequência da carência, mas a da completude. Tá curtindo este conteúdo? Então, se inscreve no canal e deixa o like neste vídeo para que mais gente possa descobrir essas chaves da transformação pessoal. O sexto e último sinal de que sua vibração é um ímã é que você alcançou um estado de abundância interior. Este é talvez o sinal mais poderoso de todos, porque ele muda de ponta a ponta seu campo energético e como o mundo te responde. Jung falava da totalidade do ser como o estado em que a pessoa integrou todos os aspectos da sua psique e não age mais por falta, mas por completude. As pessoas com uma vibração que atrai de verdade entenderam que a abundância não é algo que a gente corre atrás lá fora, mas um estado interno que se cultiva. A maioria vive numa eterna carência psicológica. Sentem que nunca têm o bastante, que não são o bastante, que a vida não lhes dá o bastante. E essa mentalidade se reflete no comportamento. Acumulam, seguram, competem, invejam. Tudo isso são manifestações de uma energia fraca que afasta em vez de atrair. As pessoas com uma vibração magnética fizeram uma virada radical. Pararam de perseguir para começar a atrair. Elas sacaram que quando você vibra em abundância, a abundância te encontra e não o contrário. Como você pode saber se chegou a esse estado? É simples. Observe sua reação diante do sucesso alheio. Quem vibra na escassez sente uma pontadinha de inveja quando outros prosperam. Quem vibra na abundância celebra de verdade o sucesso dos outros, porque sabe que o sucesso não é um bolo que tem fim. Outro termômetro é sua relação com o dar. Quem vive na escassez dá com calculadora, esperando algo em troca. Quem vive na abundância dá de coração, porque sabe que o universo tem suas próprias leis de compensação. Não tem medo de ficar sem recursos, sejam eles emocionais ou materiais, porque confia no fluxo natural da vida. Jung falava de como nossa relação com o mundo lá fora é um espelho direto do que acontece aqui dentro. Se você vê um mundo hostil e carente, provavelmente está jogando para fora a sua própria sensação de não ser o suficiente. Quando você muda essa percepção interna magicamente, o mundo parece se transformar diante dos seus olhos. Um exercício poderoso para cultivar a abundância interior é a prática diária da gratidão, mas não de um jeito superficial, ok? Toda manhã, antes de começar o dia, feche os olhos e sinta de verdade a abundância que já existe na sua vida. Não é só para pensar nela, é para sentir em cada célula do seu corpo. A gratidão sentida, e não só pensada, é o atalho mais rápido para a vibração da abundância. Outro ponto fundamental: pare de falar do que te falta. Nossas palavras são poderosas. Elas criam nossa realidade. Quando você fica repetindo que está em carência, não tenho tempo, não tenho sorte, não encontro ninguém, você está reforçando essa frequência. Comece a falar a partir da abundância, mesmo que ainda não a veja totalmente manifestada.
Pratique a generosidade sem esperar nada em troca. Toda vez que puder dar algo, tempo, atenção, conhecimento, recursos, faça isso sem esperar um retorno. Este ato simples, mas revolucionário, manda uma mensagem potente para o seu subconsciente. Tenho tanto que posso dar sem medo de ficar vazio. O que acontece quando você alcança esse estado de abundância interior é algo extraordinário. As oportunidades começam a aparecer sem que você as persiga. As pessoas certas surgem na hora exata. As sincronicidades se multiplicam. Não é que o universo esteja te premiando por ser bonzinho, mas porque você alinhou sua frequência vibratória com a natureza farta da própria vida. As pessoas sentem essa energia quando você entra em um lugar. Você não precisa falar, não precisa impressionar. Sua simples presença comunica completude, e isso é irresistivelmente atraente em um mundo onde a maioria vive na escassez. Jung descrevia esse processo como tornar-se o que realmente se é. E quando você consegue, sua vibração se torna tão forte que muda tudo ao seu redor. Você não corre mais atrás de oportunidades, você as atrai. Não busca mais relacionamentos, você os magnetiza. Não tenta mais provar seu valor, você simplesmente o irradia. Se você chegou até aqui, meus parabéns, porque você deu o primeiro passo para uma transformação vibracional profunda. Estar consciente desses 6 sinais já é um ato de poder que te coloca no caminho certo. O caminho para alcançar uma vibração verdadeiramente magnética não é sobre arrogância, mas sobre poder pessoal. É entender que ninguém tem o direito de te controlar, te manipular ou te fazer sentir menos do que você é. É assumir o comando da sua própria vida e colocar limites claros que ninguém pode ultrapassar. As pessoas que atingiram esse nível não jogam mais pelas regras dos outros, não buscam aprovação, não pedem permissão para ser quem são. E por isso, o mundo as trata diferente. Porque quando você não persegue, vira o imã. Quando não implora, vira o prêmio. Quando não se explica, vira um mistério. E o mistério, meu amigo, sempre atrai. O que acontece quando você adota essa mentalidade é que sua presença se transforma. Você para de ser alguém que pode ser ignorado ou dado como certo. Os relacionamentos que não te acrescentavam desaparecem. Só ficarão aqueles que realmente valorizam sua energia. As oportunidades chegam sozinhas porque a segurança é um imã, e as pessoas percebem isso. Você encontra paz mental porque para de se desgastar tentando se encaixar ou agradar a todos. Mas atenção, isso não acontece da noite para o dia. É uma decisão que você deve tomar a cada novo dia. Toda vez que quiser reagir por impulso, toda vez que sentir a necessidade de se explicar, toda vez que duvidar do seu valor, lembre-se, é você quem decide se continua sendo fácil de atingir ou se eleva acima de tudo isso. Seu desafio a partir de hoje é o seguinte: quero que comente abaixo esta declaração para reafirmar seu compromisso com essa mudança. Deixe que o mundo saiba que você já não é a mesma pessoa que precisava de validação ou atenção. Você é alguém que se respeita, que se prioriza e que não tem medo de soltar o que não te serve. E quando você fizer isso, quando realmente viver essa verdade, vai ver como o mundo começa a te tratar da maneira que você sempre mereceu ser tratada. Porque ter uma vibração magnética não é se afastar do mundo, é se aproximar da sua melhor versão. Se este vídeo te ajudou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem você acredita que precisa ouvir isso hoje e, claro, se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações para não perder mais conteúdo como este. Lembre-se, sua vibração é seu poder. Proteja-a, eleve-a e observe como tudo muda.